Olá, queridos alunos, voltei! Terceiro vídeo, relativo ao conteúdo de aula da data de hoje. Então, caríssimos, nós vamos ver agora a Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. Então, a partir de agora e nas aulas seguintes, nós vamos analisar seus principais aspectos. Mas, neste vídeo, nós vamos ver os fins e a organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, mas como surgiu a Ordem dos Advogados do Brasil? Surgiu através do decreto 19.408 de 1930 e ela foi criada por iniciativa do Instituto dos Advogados do Brasil, chamado de IAB. E desde o início de sua criação, a Ordem dos Advogados do Brasil foi considerada como um órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados. Bem, como se estruturou a Ordem dos Advogados do Brasil? Como foi feita a sua estruturação jurídica? Primeiramente, nós tivemos ali a Lei 4.125 de 1963, que criou o que foi considerado como o primeiro Estatuto da OAB e, desde o início de sua criação, ele já possuía abrangência de cunho nacional. Nós vamos falar, ao longo das nossas aulas, sobre ética profissional do advogado. Mas como pode ser definida a ética profissional do advogado? Nos valemos da lição de Castellani, que a define como um conjunto de princípios que regem o caráter moral, a conduta do advogado no exercício de sua profissão. E quais são as leis, Qual é a legislação às quais nos reportaremos nesta e nas aulas seguintes? Porque este tópico que nós começamos a analisar na aula de hoje vai ser dividido em 7 vídeos. Bem, então nós vamos ver a Lei 8.906 de 1994 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, certo? Bem, mas dando continuidade aqui, quanto à estrutura, nós temos que nos valer do artigo 45 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no artigo 45 do Estatuto, é dito que são órgãos da OAB. O Conselho Federal. Sediado em Brasília, ele se constitui no principal órgão da OAB. Temos também os conselhos seccionais. Eles são dotados de personalidade jurídica própria, porém eles têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. No momento nós não temos territórios, mas nós já temos a autorização para a criação de conselhos seccionais em territórios. Temos também, dentro da estrutura da OAB, as subseções, que são partes do Conselho Seccional que são dotadas de autonomia, ou seja, são partes autônomas, elas são criadas e regidas na forma da lei e de seu ato constitutivo. Então, nós temos lá, por exemplo, a subseção de Cornélio Procópio, a subseção de Londrina. Também, dentro da estrutura da OAB, nós temos as caixas de assistência de advogados. Também, igualmente, dotada de personalidade jurídica própria, e elas são criadas pelos conselhos seccionais. Mas, para que elas possam ser criadas, há uma necessidade que esse conselho seccional seja dotado de mais de 1.500 advogados inscritos. E assim, queridos, vocês vão ver logo em seguida, dentro do material dos senhores, 2 slides com a estrutura da OAB e os principais aspectos, dando uma resumida naquilo que eu acabei de falar. Já em relação ao patrimônio da OAB, nós vamos nos valer do regulamento geral, certo? Então, lá no artigo 47 do regulamento geral, é dito que
O patrimônio destes órgãos componentes da OAB, ele pode ser constituído tanto de bens móveis e imóveis, assim como também poderão integrar o patrimônio da OAB quaisquer outros bens e valores que tenham sido adquiridos e que possam ser adquiridos. Já no artigo 48, nós iniciamos, falando da alienação ou oneração de bens imóveis. Para que eles possam ser alienados ou onerados, haverá necessidade de prévia aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, mas não basta, porque o artigo ainda diz que compete à diretoria do órgão decidir sobre a aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Já no parágrafo único, também que menciona a alienação ou oneração de bens imóveis, é dito o seguinte, que essa alienação ou oneração necessita de autorização da maioria das delegações no Conselho Federal. Agora, quando nós estivermos falando de Conselho Seccional, haverá necessidade de autorização da maioria dos membros efetivos. Mas quais são os fins e como se organiza a Ordem dos Advogados do Brasil? Primeiro, a OAB é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, ela presta serviço público, possui personalidade jurídica e possui forma federativa. Por que forma federativa? Porque ela tem a abrangência, ela está representada em todo o território nacional. Mas a OAB, ela também é considerada como um órgão autônomo, dado que possui personalidade jurídica própria e, assim, não se vincula a nenhum órgão da administração pública. Já como finalidade, em vídeo anterior, nós já falamos sobre a finalidade da OAB, está lá no artigo 44 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela já repete, já tem previsto aqui no artigo 44, caput, que ela presta um serviço público, ela possui personalidade jurídica e forma federativa e cuja finalidade é defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e também compete a ela pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Também compete à OAB promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Cuidado, porque às vezes nós temos ali umas pegadinhas nas provas da OAB. Senhores, a OAB, repito, ela possui personalidade jurídica própria e não mantém qualquer laço, qualquer vínculo com o órgão da administração pública, certo? Então, ela não é uma autarquia. Já vi surgir uma questão nesse sentido em provas da OAB. Também peço que os senhores observem qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da OAB. O Supremo considera a OAB como uma instituição pública sui generis. Por que sui generis? Porque ela presta o serviço público de forma independente. E, pela tal razão, ela pode selecionar, ela pode fiscalizar e punir os advogados, certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos dar continuidade. Quando e quem pode usar a sigla OAB? Então, a sigla OAB, ela é de uso privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas aí você pode me perguntar, professora, a OAB tem imunidade tributária? Tem. Por quê? Porque ela se constitui em um serviço público e, por tal razão, ela possui imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
E como fica a questão da publicidade dos atos da OAB? Aqueles atos, né, reservados ou de administração interna, eles não precisam ser publicizados, ou seja, eles não precisam ser dotados de publicidade. Agora, todos os demais atos, notificações e decisões de órgãos da OAB, eles devem ser publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, e eles podem ser afixados no fórum, na íntegra ou em resumo, certo? Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora, neste momento, sobre a competência da OAB para fixar, cobrar, né, contribuições, preços de serviço e multas. Isso está no artigo 46 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o artigo 46, ele autoriza a OAB fixar e cobrar dos seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. E acresce o parágrafo único que constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo. Ok? Até aqui tudo tranquilinho, mas vamos ver aqui. Você pode me perguntar o que é anuidade e quem... Anuidade é aquele valor que você paga, né? Oh, adivinha? Anualmente a OAB. Mas quem fixa esse valor? Conselho seccional. Bom, e multa? O que é uma multa? Multa é uma espécie de sanção disciplinar que é aplicada cumulativamente, que pode ser aplicada cumulativamente com a censura ou a suspensão, desde que existam circunstâncias agravantes. Aí você pode também estar se perguntando, e preços de serviços, professora, o que é? Então, são aqueles que são cobrados pela OAB, né, das pessoas que utilizam os serviços da OAB. Ou seja, se você vai pedir uma certidão na OAB, é cobrado um preço. Se você vai fazer um curso, se você vai pedir cópias na OAB, você também está pagando um preço de serviço. Assim como aquela taxa para a realização do exame da OAB também se constitui em preço de serviço. Bem, então vamos para o artigo 58, inciso 9 do Estatuto da Advocacia da OAB, que fala da competência privativa do Conselho Seccional para fixar, alterar, receber contribuições obrigatórias, preços de serviço e multas. Bem, mas quem é advogado precisa pagar contribuição sindical? Não, certo? Mesmo antes das mudanças advindas lá, ocorridas na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, o advogado ele já estava isento do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Agora, sobre essas mudanças lá na CLT, eu deixei aí junto no material dos senhores os artigos 578 e 579, que deixam bem claro que o pagamento da contribuição sindical necessita, né, para que possa ser descontada essa contribuição sindical, necessita ali uma autorização prévia e voluntária. Bom, agora é hora de falarmos sobre o artigo 48 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala sobre o cargo de conselheiro ou de membro da diretoria. Essas pessoas, elas não possuem vínculo empregatício com a OAB, certo? Por quê? Porque consiste num exercício gratuito e obrigatório, que é reputado como serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Mas qual é a legitimidade dos presidentes dos conselhos das subseções da OAB? O que eles estão legitimados a fazer? Então, eles podem agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa
que infringir as disposições ou os fins desta lei, certo? Do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eles também são dotados de legitimidade para intervir, inclusive, como assistentes em inquéritos e processuais em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os membros inscritos na OAB. Observação, observação. Senhores, vocês já devem ter ouvido sobre o Tribunal de Ética e Disciplina, né, conhecido pela sigla TED. Olha, vocês sabiam que ele não se constitui em um órgão da OAB? Mas, se não é um órgão da OAB, o que ele é? Ele é um órgão auxiliar do Conselho Seccional, né, que vai atuar no julgamento de processos disciplinares e não só para tanto. Ele também serve como um órgão de orientação e consulta aos membros da OAB, aos inscritos na OAB, sobre questões éticas e disciplinares. Então, queridos, vamos fixar aqui. Os presidentes dos conselhos e das subseções, eles possuem legitimidade para representar a Ordem dos Advogados do Brasil em juízo. Bem, olha que interessante. Vamos ver o artigo 50 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. É dito o seguinte: para fins dessa lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública, direta, indireta e fundacional. Mas cuidado, porque não é bem assim. Na ação direta de inconstitucionalidade, número 1127-8 de 2006, foi posto pelo STF que a requisição de cópias, peças, etc., né, a tribunais, magistrados, cartórios, enfim, eles devem ser feitas de forma motivada pelos presidentes dos conselhos da OAB das subseções, certo? Então, há uma necessidade de motivação e essa motivação ela deve ser compatível com as finalidades da lei e precedida ainda do recolhimento dos respectivos custos, certo? E ainda assinala-se a decisão do STF que não será possível a requisição de documentos que estejam acobertados pelo sigilo. Certo, caríssimos? Então, eram essas as nossas considerações, né, nesta primeira parte da análise da Lei 8.906 de 1994. Mais uma vez, desejo aos senhores bons estudos, certo? Se empenhem, que estamos na reta final do curso. Se cuidem e cuidem dos seus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, ou a próxima aula, melhor dizendo. Tchau!